A paz do Senhor Jesus, mais um dia iniciando, né? E nós estamos aqui hoje na quarta-feira, fazemos a nossa leitura da nossa revista, leitura diária dessa revista que inicia neste final de semana. Estamos aí estudar durante esses 3 meses sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó, o legado desses homens, né? Homens que o mundo não era digno, é o título da nossa revista. E o título da nossa lição é o chamado de Abraão e a sua jornada de fé, a lição de número 1. E o tema desta manhã é: Abraão não sabia definir a fé, mas a viveu. O texto está lá em Hebreus, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, capítulo de número 11, e o versículo de número 1, que vai nos dizer: ora, a fé é firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das coisas que não se vê. Queridos irmãos, uma pergunta às vezes que nós fazemos: tem promessas de Deus? Quem tem promessas de Deus não morre antes que ela se cumpra? A Bíblia não diz isso. A Bíblia vai nos dizermos: tem promessas de Deus, né, que elas não irão se cumprir em nossa vida, mas às vezes vai cumprir em nossas gerações, né? É o que aconteceu aqui com esses patriarcas aqui da fé. Eles viram de longe, esse mesmo capítulo, o versículo 3, vai dizer que eles viram de longe essas promessas, mas eles continuaram confiando e peregrinando, porque eles confiavam no Deus Todo-Poderoso que as prometeu. Queridos irmãos, esse versículo no qual nós lemos, que fala aí sobre fundamento da fé, fala sobre esperar, sobre prova, né? Esperar sobre a prova das coisas que não estão se vendo, mas que elas vão se cumprir um dia. Abraão, ele não tinha uma definição o que era fé, uma definição, mas ele, na sua vida, a sua expressão de prática dessa verdade, pois ele creu nas promessas. Ele creu que essas promessas poderiam ser cumpridas, pois era Deus que tinha prometido para ele. Mesmo se ele vê o cumprimento imediato, né, ele continuava crendo nessas promessas. Abraão, ele vai se tornar um grande exemplo de fé vivida, não apenas por ter teorizado ali, mas ele saiu sem rumo, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele creu. Quando tudo parecia impossível, ele esperou contra a própria esperança, meus irmãos, né? A sua jornada vai nos mostrar que a fé não é apenas um conceito intelectual, mas é uma confiança ativa em Deus, né? Ele vai nos mostrarmos ali, né, que essa confiança em Deus que vai manifestar uma obediência, vai manifestar uma perseverança. A fé verdadeira, queridos irmãos, ela vai nos revelar que nas decisões que nós tomamos, né, diante das promessas divinas, né, além disso, ela vai nos mostrar que a vida de Abraão vai nos ensinar ali que a fé não é a ausência de dúvida, mas é uma escolha de confiar em Deus, né? Apesar das circunstâncias, ele continua ali confiando, né? Ele continua ali enfrentando os desafios, né? Ele continua ali na espera, nas provas, né? Mas ele permaneceu firme, porque a sua confiança estava no caráter de Deus, no caráter de quem prometeu para ele. Assim, queridos irmãos, essa história vai nos inspirar a viver uma fé genuína, a viver uma fé com atitudes concretas,
dia a dia, né? Confiando que o Deus é fiel para se cumprir essas promessas na nossa vida. O que nós vamos entender aqui é que a fé que nós devemos viver e que somos chamados a vivê-la, né? Quando nós confiamos em um Deus mesmo sem ver, nós estamos demonstrando uma fé genuína, que agrada, que agrada ao Senhor, né? E que vai nos conduzir ao cumprimento das suas promessas. É assim que nós devemos olhar para as promessas de Deus, confiando que Ele é fiel para cumprir como Ele foi na vida de Abraão. Queridos irmãos, nós estaremos estudando, melhor dizendo, essa lição durante essa semana. Esperamos todos ir à escola bíblica para estar participando dessa grande jornada que nós iremos fazer durante esses 3 meses, vivendo a história desses homens de Deus. Queridos, que todos tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Que todos tenham um dia abençoado, uma quarta-feira cheia da presença de Deus e confiando nas promessas do Senhor. Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.